Nesta manhã maravilhosa que Cristo Jesus nos concedeu, quero compartilhar com você sobre um assunto muito importante. Aliás, é a chave para entendermos toda a pessoa de Cristo, todo o ser do Pai e do Espírito Santo. Esta chave se chama a Palavra de Deus. Você já percebeu como toda vez que você compra um aparelho doméstico, especialmente se for um pouco mais sofisticado, como ele sempre vem acompanhado do manual do fabricante? É ali que você pode encontrar todo tipo de informação útil e necessária a respeito do uso adequado do aparelho que você comprou, bem como o que fazer caso você constate nele algum defeito ou mau funcionamento, não é assim? Hoje nós estaremos meditando sobre o manual do nosso fabricante, isto é, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana, na linguagem que nós podemos compreender. Apesar de ser conhecida por muitos nomes, Escrituras Sagradas, Palavra de Deus, Sagradas Letras, este maravilhoso livro que vamos estudar tem na sua palavra, Biblos, ou Bíblia, que quer dizer livro ou coleção de livros, na sua principal e mais comum denominação, expressar o amor de Deus para a humanidade. A sua finalidade básica é mostrar Jesus Cristo. Nela vemos Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias, como Libertador, como Mestre e Rei, e podemos de alguma forma encontrá-lo desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas talvez você me pergunte, pastor, como isto é possível? Se Jesus só aparece após a segunda metade da Bíblia, e mais precisamente no início do Novo Testamento. É verdade, queridos, somente nos evangelhos que Jesus é apresentado em carne. Entretanto, todo o Antigo Testamento foi escrito como forma de preparar a sua vinda, e Jesus Cristo ali estava também em todo o processo do Antigo Testamento. Veja uma profecia que lá está em Isaías, capítulo 7, verso 14. Diz assim: Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Vejam, queridos, agora comigo no Novo Testamento, o que vai nos dizer o Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23. E a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqui se cumpriu o que dizia a Escritura em Isaías, capítulo 7, verso 14. Maria ficou grávida por intermédio do Espírito Santo e assim deu à luz a um filho e deu o nome de Jesus, Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o Salvador da humanidade. Se você compreender agora comigo o que nos diz João, capítulo 1, verso 1, com certeza você vai entender o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 4. Vamos ver primeiro o que diz João. João, capítulo 1, verso 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem é a palavra ou o verbo dito por João aqui? Todos nós sabemos que é Jesus. Como podemos saber que é Jesus, pastor? Então, querido, veja o verso 14. Olha o que diz aí. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Este Verbo se fez carne, esta palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, Cristo Jesus. Já que então agora sabemos que a palavra é Jesus, como podemos então entendê-lo lá no princípio de tudo, como foi dito por João no capítulo 1, no verso 1? Veja agora Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 3. Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 3. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Para quem consegue compreender as palavras, pense comigo aqui. Se Deus disse alguma coisa, é sinal que proferiu palavras, certo? E através dessa palavra, as coisas passaram a existir, certo? E quem é esta palavra que se fez carne, dita por João no capítulo 1? Quem? Jesus. Vejam, queridos, aqui está Jesus Cristo sendo expressado desde o princípio de tudo. Logo, Jesus Cristo é Deus e sempre existiu. Ele, o Pai e o Espírito Santo sempre estiveram juntos numa mesma essência. Não são três deuses, mas é um só Deus. É complicado para sua mente? Mas fique tranquilo, que iremos prosseguir e nós veremos melhor a função de cada um nas próximas lições, dentro desta palavra maravilhosa que é a Bíblia, que nos dá todas as respostas necessárias para as nossas vidas. Voltemos então para o tema Bíblia. Vamos pensar como a Bíblia foi escrita. O que foi então a inspiração? Vejam, queridos, que um dos fatos mais incríveis com relação à Bíblia é a sua notável estrutura. Nenhum livro escrito por um homem poderia ter sido formulado deste modo tão maravilhoso, porque ela não foi feita por uma só pessoa, mas por mais de 40, e num período de cerca de 1500 a 1600 anos. Contudo, ela revela indiscutivelmente a presença de uma única mente formadora. Isso pode ser explicado pelo fato de Deus haver se revelado a esses escritores, dando-lhes autoridade para escreverem de forma infalível durante a vida de cada um deles. E a maioria deles não conheciam uns aos outros. E muitos nunca chegaram a saber que outros livros foram escritos. Entretanto, quando os 66 livros da Bíblia foram reunidos, passaram a formar um todo harmônico. Há algumas divergências entre a Igreja de Roma e a Igreja Protestante Evangélica no que se refere à inclusão de alguns livros no Velho Testamento. E no modo de entender dos teólogos, que também é partilhado pelos judeus, esses livros de Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Tobias e Sabedoria, eles não trazem em si evidência de terem sido inspirados por Deus, não podendo, portanto, fazer parte da Bíblia, conforme nos diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha o que diz lá. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, ela foi inspirada por Deus, a fim de nos instruir, de nos corrigir diante de nossos erros e nos abençoar diante de nossa obediência a ela. Agora, vejamos como que foi feita a divisão do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros que foram escritos por 32 homens ou mais, os quais provinham de ambientes diferentes, diferiam entre si em grau de instrução e ocupação. Entre eles, contavam-se com sacerdotes, profetas, juízes, reis e pastores. O Antigo Testamento fala do relacionamento entre Deus e os homens antes da vinda de Jesus. E nele encontramos a criação do mundo, o pecado de Adão e Eva, o início da nação hebraica, os cativeiros que esta nação de Israel passou, a posse da terra prometida e o seu retorno a ela após o cativeiro. No Antigo Testamento também ainda está contido as leis de Deus, leis que Deus determinou que fossem cumpridas, profecias de Deus para Israel e também para o mundo, com destaque para aquelas que anunciavam a vinda de Jesus Cristo. O Novo Testamento já é composto de 27 livros, que foram escritos em grego por 8 homens, 3 dos quais nós encontramos Mateus, João e Pedro, que foram apóstolos que haviam sido testemunhas oculares do que escreveram. Lucas, por sua vez, ele foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo e, portanto, ele presenciou muitos dos acontecimentos que narrou no livro de Lucas e também no livro de Atos dos Apóstolos,
E ele pesquisou os eventos da vida de Cristo a fim de poder escrever o Evangelho que traz o seu próprio nome. Nós encontramos também que no Novo Testamento nós vemos o livro de Atos revelando como se iniciou a igreja cristã. Nós encontramos as cartas escritas pelos apóstolos com o objetivo de sedimentar esses fundamentos da vida cristã. E podemos encontrar também um livro muito temido chamado Apocalipse ou Revelação, que traz profecias sobre o que iria acontecer, o que já aconteceu e o que vai acontecer, as coisas que irão acontecer nos últimos tempos e sobre como os ímpios poderão ser destruídos e como os salvos herdarão a vida eterna. Dessa maneira, nós podemos entender algumas questões dentro da palavra de Deus. Podemos saber que tudo terá um fim um dia. E o mais importante é saber, você já está salvo por Jesus Cristo, você já teve um encontro real com o Senhor Jesus, você já é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se você já é, com certeza, o seu desejo vai ser de ler esta palavra maravilhosa, de poder estar em comunhão na igreja, na casa do Senhor, porque não existe melhor lugar neste mundo do que estar na presença do Senhor. Talvez você me pergunte nesta manhã, pastor, como eu posso então estudar a Bíblia? Algumas dicas eu quero dar para você nesse momento. Primeiro, ore pedindo a Deus sabedoria para entender a palavra. Tiago, capítulo 1, verso 15, vai dizer sobre isso. Leia com atenção, pelo menos durante 15 minutos por dia, procurando tirar o máximo proveito de tudo que você leu. Anote os versículos mais importantes, o que eles falaram para você, e procure decorar o maior número possível de versículos e suas respectivas localizações. Use também todo o material de apoio que lhe for possível. Existem chaves bíblicas, concordâncias bíblicas, dicionário bíblico, manual bíblico, livros que vão tratar do assunto. Apenas uma observação: nunca deixe que qualquer livro de apoio, por melhor que seja, tenha importância superior à Bíblia, porque a Bíblia é a verdadeira fonte de toda a verdade. Nunca deixe de ler a palavra, achando que numa única leitura ocasional poderá compensar o que foi deixado para trás nos outros dias. Meus amados, a fé cristã é como a semente. Não adianta inundá-la num dia e deixá-la sem molhar depois. Você tem que regá-la a cada dia. Não a tenha como um amuleto. Há pessoas que colocam a Bíblia debaixo do travesseiro para dormir como se fosse um amuleto. Por favor, queridos, a Bíblia em si é um livro comum, com livros, com páginas, melhor dizendo, comuns, mas o seu conteúdo que é sobrenatural, a prática deste conteúdo é que vai fazer diferença na sua vida. Procure estudar todos os textos, quando trata de um mesmo assunto, quando fala de amor, quando fala de santificação, procure todos os textos da Bíblia que vai falar sobre isso. Não se preocupe tanto com a quantidade da sua leitura diária, mas sim com a qualidade da sua leitura. Traga suas dúvidas para a escola dominical e também procure, se for o caso, o pastor, para tirar dúvidas com relação a algum texto que você tenha lido e não tenha compreendido. Eu gostaria que você pudesse entender isso e que você pudesse guardar isso em seu coração e que você pudesse entender que a palavra de Deus é a espada, a palavra de Deus é a nossa bússola, ela é a regra de fé. Quando você, querido, tem a palavra de Deus nas suas mãos, você pode entender o que disse Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus que nos mostra a verdade, que nos mostra o que devemos fazer. Queridos, valorize a Bíblia, pois é um livro mais vendido do mundo, mas pouco lido e praticado. Que você tenha sabedoria em ler esta palavra maravilhosa de Deus a cada dia em sua vida e que você faça as palavras do salmista, a sua palavra nesta manhã, ao dizer o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus te abençoe
hoje e sempre. Amém.